Glória a Deus, muito boa noite, igreja, graça e paz, amém? E aí, vocês estão bem? Felizes, avivados, glória a Deus? Estão empolgados para essa noite? Aleluia! Deus é bom demais, irmãos. Deus alinhou, o mês do fogo nas nossas vidas, Série de mensagens a respeito de dons espirituais, conferência, brasas no último final de semana. Louvado seja o Senhor Jesus. Muito bem, quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite e agradecer mais uma vez. Quero te convidar nessa noite também a enxergar essa presença de Jesus entre nós, enxergar o Espírito Santo e começar realmente entregar tudo que você é nessa noite para o Senhor, colocar os seus pensamentos diante dEle, colocar o seu coração, as suas emoções, a sua fé. Comece a agradecer o Senhor por estar aqui. Comece a agradecer o Senhor pela palavra que vamos meditar nesse momento, pelos louvores que cantamos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos reúne, o Senhor é o motivo da reunião, o Senhor é tudo, Pai. E nós queremos nessa noite continuar aprendendo a respeito dos dons espirituais. Queremos, Deus, selar esse tempo aqui de estudo, de ensino, Pai, de ministração e de ativação. E sabemos que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Queremos te dizer, Senhor, que há fé no nosso coração. Queremos te dizer que também há uma expectativa, há uma fome, há uma sede. E ansiamos, Deus, por aquilo que o Senhor continuará fazendo nessa noite em nós e através de nós, Pai. Tira de nós, Deus, qualquer traço de incredulidade. Tira de nós qualquer, Deus, sentimento, qualquer pensamento que venha abafar a nossa fé. Queremos nessa noite estar com a fé mais viva de todos os tempos, Pai. Queremos estar avivados no Senhor. Queremos viver teus sonhos, teus planos, projetos. Queremos, Deus, ser de fato chamados filhos e filhas do Senhor na face dessa terra, Pai. Glorifica o teu nome e continua glorificando o teu nome nessa noite. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Nós oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará nesse momento aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, chegamos na última semana de 4, glória a Deus. Muito bem, louvado seja o Senhor. Se você está aqui desde a primeira semana, ou se você está aqui só hoje, não tem problema nenhum. Como eu tenho falado nas últimas semanas, se você não acompanhou desde o início essa série, está lá no YouTube, no nosso canal da igreja, você pode acompanhar depois, não tem problema assistir, ser ministrado hoje, assistir depois a primeira, não tem problema, você vai ser abençoado da mesma forma. Agora é claro que eu preciso glorificar a Deus por você que está aqui, de repente desde a primeira semana, você foi firme, fiel, você prevaleceu, não desanimou, permaneceu, e eu creio que grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens a respeito dos dons espirituais, e nós queremos hoje falar sobre a última categoria dos dons, mas queremos também ter um tempo de oração aqui daqui a pouco, um tempo a respeito de ativação dos dons espirituais, e eu não quero me prolongar muito. Vamos entrar aqui na nossa ministração dessa noite. E acho que não está ainda aqui, gente.
Alguém me socorre aí, vai passando para mim, por favor. Muito bem, resumo das últimas ministrações, impossível, mas vamos lá, pode passar o próximo. Resumo mais resumido que esse, impossível. Eu só quero te lembrar que nós aprendemos que dons são habilidades, são capacidades que o Espírito Santo nos dá como uma ferramenta para nós sermos de fato filhos e filhas de Deus nessa terra. Lembre-se que os dons, eles são para o serviço da igreja, do reino de Deus. Eles vão cumprir 2 propósitos, que é a conversão de vidas ou edificação da igreja. Os dons são ferramentas espirituais, são presentes que nós como filhos devemos carregar, não é precisamos, devemos carregar na nossa identidade, na nossa vida. É aquela frase que eu tenho falado nas últimas semanas aqui: se você é filho ou filha de Deus e ama a igreja de Cristo Jesus, é impossível não se mover nos dons espirituais, porque se os dons são ferramentas para a edificação da igreja, você é filho de Deus e ama a igreja, não faz sentido. E nós temos vivido semanas de ativação, amém? Eu tenho recebido inúmeros testemunhos já de pessoas falando, contando: olha pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, depois da ministração eu me movi dessa forma, Deus me usou, e eu creio que grandes coisas estão por vir ainda nas nossas vidas, amém? Muito bem, nós aprendemos um pouco ali sobre o que são os dons, e depois nós entramos na segunda semana, nos dons de revelação, que são dons que revelam algo. Aprendemos sobre o dom de conhecimento, ali a palavra de conhecimento, que é uma revelação de um fato passado. Aprendemos sobre palavra de sabedoria, revelação de um fato futuro seguido de um conselho. Aprendemos sobre discernimento de espíritos ou discernimento espiritual. Na terceira semana, semana passada, falamos sobre os dons de poder, falamos sobre o dom da fé, falamos sobre operação de milagres e falamos sobre cura. Na verdade, os 3 se resumem a um milagre acontecendo no nosso meio, amém? Só que eles têm ali uma forma, uma engrenagem diferente. E hoje nós vamos, deixa eu ver se, acho que entrou aqui, vamos entrar na última categoria de dons, que são os dons vocais. Dons vocais, dons verbais, dons de palavra. Você vai encontrar essas variações de nomenclatura, mas nós estamos falando de 3 dons específicos: profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Eu particularmente, não sei porquê, mas eu amo muito essa categoria. Aí você já está ficando assustado, porque se os últimos cultos terminaram 15 para as 10, falou agora o que ele ama, que é a hora que nós vamos sair daqui. Mas fique tranquilo, né? Eu quero ser muito direto, muito objetivo nessa noite, até porque eu quero que nós possamos dedicar depois um tempo aqui de oração a respeito de tudo que falamos nas últimas 4 semanas. Não tá, né? Então passa aí para mim, por favor. Muito bem. O que são dons vocais? Dons vocais é aquilo ali que eu coloquei em laranja. Deus está falando com o seu povo. Pastor, mas nos outros dons Deus não está falando? Tá, também, ok? Você pensar lá, palavra de conhecimento, Deus revelou algo, né? Você chegou para o irmão ali e falou: puxa irmão, estou achando que está acontecendo isso na sua vida. Aí o irmão falou: está acontecendo isso mesmo. Aí você vai lá, ministra. É Deus falando, não é? Amém? Você concorda? Faz sentido? Também. Mas aqui é de fato, talvez, aquilo que nós temos mais próximo da voz de Deus para a igreja, né? Então, quando falamos dos dons vocais, eles recebem esse nome, eles são classificados nessa categoria, porque é de fato, ou são de fato dons que trazem para nós uma mensagem de Deus. Os outros nós podemos também encarar como mensagem de Deus, mas aqui é literalmente a voz, a mensagem. Olha lá, os dons vocais são a manifestação da voz de Deus para o seu povo. Os dons vocais sempre carregam uma mensagem de Deus para o seu povo. E deixa eu te falar uma coisa já de início aqui. E você sabe disso, eu tenho falado nas últimas semanas, não tem como limitar os dons, ok? Nessa série, você sabe, a gente está sendo o mais didático possível. E falando em didático, não se esqueça que no QR Code da cadeira, você tem acesso à nossa apostila, que é um material completo.
e tem acesso também a esse slide aqui de hoje, tá bom? Se qualquer dificuldade, venha falar comigo no final do culto, eu te mando por WhatsApp, não tem problema. E falando ainda dos dons vocais, por favor, depois de hoje vá lá na apostila, porque eu cortei muita coisa para a gente ser muito breve hoje. Então é o seguinte, dentro dessa categoria de dons, não dá para limitar, em nenhuma categoria, em nenhum dom dá para limitar. Claro que a gente tenta ser didático, explicar, e daí o que eu vou dizer aqui não é uma limitação, não é uma limitação, mas na maioria das vezes, quando falamos dos dons vocais, é uma manifestação mais plural, é mais uma mensagem para um povo, para a igreja. Quando falamos de uma profecia, normalmente essa profecia carrega em si uma pluralidade, é para uma nação, para um povo, para uma igreja, para uma família. Não quer dizer que você não pode receber uma profecia, você pode e vai receber, amém, glória a Deus. Mas, quando a gente percebe a engrenagem, a gente vai percebendo que lá nos dons de revelação é mais para você, né? Olha, isso, individual, dons de poder também, olha, vem cá, cura. Aqui nos dons vocais, a impressão, pelo menos que eu tenho, é que é mais plural, é mais comunidade, é mais povo. Mas entenda, vai acontecer no individual também, ok? Mas eu queria que você já começasse a entender isso. Então, gente, dom vocal é uma mensagem de Deus para um povo, é a voz de Deus sendo revelada para nós. Próximo, por favor. Vamos já entrar no primeiro dom vocal, então, dom de profecia, pode passar. Coríntios, capítulo 12, versículo 10, há outro poder para operar milagres, há outro profecia. Então está lá na nossa listinha do apóstolo Paulo, registrando a lista dos dons espirituais, está lá a profecia. Próximo, vamos lá, o que é o dom da profecia? Vamos começar com o maravilhoso texto do próprio apóstolo Paulo, só que agora no capítulo 14, que ele diz assim: sigam o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Você está conseguindo perceber a pluralidade da profecia? Igreja, povo, nação. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetize. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Me ajuda nessa noite, vira para quem está do seu lado. Eu não fiz isso muito nas últimas 4 semanas, vou fazer hoje. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Paulo, fala aí para quem está do seu lado, Paulo está dizendo que você tem que ser profeta, amém? Aleluia. Ou pelo menos você tem que profetizar, você já vai entender a diferença disso. Então preste atenção em algo. Profecia é uma mensagem de Deus para a igreja, para o povo. Ela carrega um propósito que já está descrito ali, e vai aparecer, se eu não me engano, daqui a pouco em algum slide, que é edificação, encorajamento e consolação, ok? Pode passar o próximo, por favor. Olha lá, então para começar a entender o que é dom de profecia, você precisa entender algo muito importante, que o nosso Deus é um Deus que fala, amém? Por que o nosso Deus é um Deus que fala? Porque os falsos deuses são aquilo que a Bíblia vai dizer que são deuses que têm boca, mas não falam. Agora, o nosso Deus é um Deus que fala. Está funcionando? Certeza? Valendo um jantar. Aê, Adler ganhou. Muito bem, o nosso Deus é um Deus que fala. Tem uma mensagem que eu costumo pregar a respeito de por que eu acredito em Deus. E no final dela eu falo sobre isso. Sabe por que eu acredito em Deus? Porque quando eu oro, quando eu falo com Ele, Ele me responde, ok? Essa é a maior convicção que eu tenho a respeito do Deus que eu sirvo. Ele é um Deus que eu falo e Ele responde.
que as outras pessoas, elas olham as estátuas, elas veem os outros deuses, elas pagam suas promessas, elas fazem as suas oferendas, mas no final das contas a boca não mexe. Já o Deus Todo-Poderoso, quando você fala, Ele responde, amém? Então o nosso Deus é um Deus que fala, Ele pronuncia a sua vontade. Agora é claro, você vai dizer nessa noite para mim, pastor, Deus fala de diferentes formas. Fala, Ele fala através da Bíblia. Então você quer ouvir Deus, abre a Bíblia e lê, pronto, está resolvido, você vai ouvir Deus. Deus fala através de uma canção, Deus fala através de uma palavra, Deus fala através de abraços, através de gestos, através de, enfim, Deus fala. Mas agora, na profecia é uma engrenagem específica. Deus levanta um homem, levanta uma mulher e usa a voz dessa pessoa para transmitir uma mensagem para a igreja. Então, profecia carrega uma mensagem a respeito da voz de Deus. Então, olha lá, profecia é igual a Deus comunicando a sua vontade através da boca de um homem, através da boca de uma mulher. Nós nos tornamos porta-vozes da vontade de Deus. E eu quero que você guarde isso a respeito de profecia. Na verdade, a respeito de dons verbais ou dons vocais. Vontade de Deus. Quando falamos dos dons verbais, é Deus revelando a sua vontade ao seu povo, ou Deus revelando o que Ele espera, o que Ele deseja, ou revelando o que Ele vai fazer, o que está por vir. É Deus falando a sua vontade ao seu povo. E daí nesse caso, Deus decidiu que Ele não usaria a própria voz, como muitas vezes acontecia lá no Antigo Testamento, não era assim? De repente o pessoal estava lá, daqui a pouco vinha uma voz como de um trovão, todo mundo se jogava no chão, era um negócio doido, era a voz do próprio Deus ecoando. Agora, como temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele colocou aí um megafone profético dentro de você, aleluia! Você é um instrumento que Deus usou para transmitir uma mensagem, mas você já vai entender que não é vir aqui em cima e pregar a palavra como eu estou fazendo essa noite, é um dom. Se é um dom, ele vai se manifestar num momento específico. Se é um dom, o Espírito Santo decide quem é que ele vai usar da forma que ele quer usar, amém? Muito bem, vamos lá. Estamos falando, ou melhor, não estamos falando de palavra de conhecimento, nem de sabedoria. Estamos falando da vontade absoluta de Deus sendo revelada para homens. Você não vai ver nenhum profeta do Antigo Testamento testando a profecia. Chegando para o povo e testando. Gente, vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Será que não tem uns ídolos aí escondidos nas cabanas? Não vê profeta fazendo isso. Os profetas, né, e todo respeito aos profetas da casa aqui, profeta é tudo meio louco, irmãos. É tudo meio doido da cabeça. Eles já chegam com os pés no peito, blau, e já chega, é isso. E já libera a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então estamos falando de uma vontade absoluta. Estamos falando de Números 23:19, de um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Nós não estamos falando assim de uma impressão, de algo que pode ou não acontecer. Aqui profecia é vontade absoluta. Irmãos, veio profecia e é de Deus, prepara, ok? É mais ou menos isso. Amém? Vocês estão comigo? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Agora é o ponto mais importante do dom da profecia. Você tem que entender os... Eu nem sei como explicar isso direito, como é que eu coloquei ali? Os 3 níveis básicos, ok, do dom de profecia. Eu não sei se é nível básico, se são formas de se manifestar, enfim, você vai entender. Você tem que entender o seguinte: existe dentro do dom da profecia 3 níveis: a fala profética, ou fala inspirada, o dom da profecia de fato e o ministério profético. São 3 coisas ali próximas uma da outra, às vezes um também está dentro do outro, mas com alguns detalhes e engrenagens que os diferenciam. E para nós entender o que é uma fala profética é o principal, para deixar de ter confusão.
Fala profética é o seguinte, aí eu preciso te mostrar algumas coisas na Bíblia, para você não achar que é só eu que estou pensando isso. Atos 2, 17 e 18, olha só. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Quantos povos? Todos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, profecia. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Atos 2,17. Agora olha só, se o espírito será derramado sobre todos os filhos e filhas, e eles vão profetizar, porque o espírito foi derramado, por que Paulo diz no outro texto que nós devemos buscar? Vou te explicar melhor. Se todo mundo vai profetizar, por que tem que buscar? Não precisa buscar. Se todo mundo vai profetizar, quando a gente começa a analisar esses textos e entender também aonde eles estão dentro de outros contextos, você começa a perceber que na verdade aqui em Atos não é o dom de profecia que está sendo citado. Até porque dom de profecia quem dá é o Espírito. E não é para todo, não vai ser todo mundo. Só que se a gente pegar o texto de Atos, nós podemos virar nessa noite e falar, gente, vamos ficar de pé, vamos profetizar. O Espírito está sendo derramado sobre nós vamos profetizar. Está fazendo sentido? Você está entendendo o conflito aqui, o aparente conflito dos textos, mas não há conflito nenhum. A verdade é que quando você começa a estudar, você vai ver que em Atos, na verdade, não está citando o dom de profecia. Está citando aquilo que nós chamamos de fala profética. E lá no apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos buscar os dons com dedicação, principalmente o dom de profecia, aí sim é o dom da profecia. Agora eu quero que você entenda, então, o que é uma fala profética. Vamos pensar num exemplo. Olha só, quando você olha para alguém, isso acontece muito no culto, por isso que eu falei que é importante entender para não ter confusão. Quando você olha para alguém e falamos profeticamente assim, ó, nesse ano muitas portas irão se abrir na sua vida, né? A gente faz isso o tempo todo no culto. Vira para quem está do seu lado, seja um profeta de Deus, fala para ele, para ela, vai ser o melhor ano da sua vida, profetiza em nome de Jesus. Aí olha só, quando a gente faz isso, nós estamos fluindo no dom da profecia, ou estamos liberando uma palavra profética? Nós estamos liberando uma palavra profética. Não se esqueça, profecia é a vontade absoluta de Deus. Agora você vira para o irmão que está do seu lado, que você talvez nem conhece, vira para ele e fala assim, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Foi? Quer ir de novo? Agora olha só, será que é vontade de Deus que seja o melhor ano da vida dele? Pegou a diferença? Profecia é quando vem a vontade absoluta. Agora o que você acabou de fazer é uma fala profética. Na verdade você está usando da sua fé para liberar uma palavra ao nível de profecia. Agora a pergunta é, vai ser o melhor ano da vida dessa pessoa? A não ser que Deus tenha te revelado agora que vai ser. É que melhor ano é relativo também, né? Melhor. Vamos voltar para as portas. As portas vão se abrir. E se esse ano Deus decidiu que nenhuma porta vai se abrir para essa pessoa? Então, na verdade, a fala profética, ela pode diferir da profecia. Fala profética, você vira para a pessoa e diz, muitas portas vão se abrir na sua vida. A profecia vem e diz, então, Deus diz para você que nenhuma porta vai se abrir esse ano. Entendeu? Faz sentido. Isso essa palavra que o Ivan falou, e você já entendeu? A fala profética, significa que nós não vamos mais fazer isso? Não, mas nós estamos entendendo a diferença. Porque senão, você sai daqui falando, meu Deus, recebi uma profecia no culto, que as portas vão se abrir. Aí a pessoa começa a viver o ano, e as portas vão fazendo.
Se nós não tivermos o entendimento, a maturidade de entender o que é uma profecia, uma fala profética, nós saímos frustrados com Deus. Deus prometeu e não fez o que Ele prometeu. Na verdade não foi Ele que prometeu, aquilo foi uma fala profética. Alguém que estava do seu lado estava cheio de fé e falou. Ele está na verdade falando, ela está falando com muita fé, esperando atrair o olhar dos céus para o que Ele falou, e torcendo para que aconteça, mas não tem garantia, irmão. É uma fala profética. Está entendendo a diferença? Então olha só, Deus revelou ao seu coração, ou seja, é a vontade de Deus o que você falou, ou é uma fala carregada de fé que representa o desejo do seu coração como irmão ou irmão dessa pessoa, irmão da fé. Então não tem problema, eu faço muito isso, falo para quem está do seu lado, vai lá, profetiza, e a gente usa essa expressão profetiza, mas lembre-se, isso é uma fala profética. Profecia, ela caminha no âmbito da vontade absoluta de Deus. É uma profecia, é de Deus, vai acontecer. Eu lembro, quando eu era bem menorzinho, minha tia Silvia, que hoje mora com os meus pais, né? Mãe do Ezequiel, ela não morava aqui em Sorocaba, mas ela veio numa das passagens aqui. E a tia Silvia sempre foi profeta de Deus, profetiza, sempre foi, liberou muitas palavras sempre. E numa dessas vindas ela veio com uma outra irmã, ambas, na época com o coquezinho aqui. E minha mãe fala assim, vá lá no quartinho que elas vão orar por você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que a minha tia Silvia foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando, eis que te digo, filho, como se fosse uma voz de Deus. Eu falei, que negócio é esse? Minha tia virou Deus agora. Mas nessas orações eu lembro delas, ambas tiveram uma visão de Deus a meu respeito, numa época em que eu não cantava, numa época em que eu não tocava nada, e elas começaram a ver os instrumentos que eu iria tocar, e elas começaram a profetizar na minha vida. O que é profetizar? Elas começaram a falar, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja um adorador, é que você toque esse instrumento, que você toque aquele instrumento. Eu te vejo assim, eu te vejo assim, assim, assim. Pergunta, aconteceu? Aconteceu. Você está entendendo? Não era uma fala assim, inspirada, tipo, nossa, acho que você dá certo com música. Era uma vontade absoluta de Deus. Muito bem. Se foi uma fala carregada de fé, você está liberando uma fala profética. Não quer dizer que vai acontecer, mas é o desejo do seu coração, ok? Não vamos deixar de falar profeticamente, mas entendemos que é diferente de profecia. No dom da profecia, estamos falando de uma fala vinda da parte de Deus, que vai se cumprir na vida daquela pessoa, querendo ela ou não. Profecia é assim, irmãos. Profecia é Deus vindo e rasgando. E o ministério profético? Não vai dar para entrar aqui. Ministério profético, na verdade, ele entra numa outra série de mensagens, que é a respeito dos dons ministeriais. No ministério profético está aqui, ó. Ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas. Agora eu quero que você entenda algo. Uma pessoa que profetiza não necessariamente é profeta. Ok? Uma pessoa que profetiza é uma pessoa que fluiu ou que flui no dom de profecia. Ela está fluindo nos dons espirituais. Quando falamos de um profeta, nós estamos falando de alguém que é chamado, separado para o ministério profético. Assim como nós, pastores, somos chamados e separados para um ministério pastoral, assim como alguns são chamados para mestres, assim como alguns são chamados para evangelistas, alguns são chamados para apóstolos. Tudo bem? Não dá para entrar aqui, nós poderíamos entrar o que é um ministério profético, mas daí nós vamos muito longe aqui, não é o objetivo, fica para uma outra série de mensagens. Qual que é o dom da profecia?
edificar, encorajar e consolar a igreja. Inclusive, você pode usar esses 3 parâmetros para saber se uma profecia vem de Deus ou não, porque ela tem que fazer uma dessas 3 coisas, ou as 3 coisas. Ou essa profecia vai estar edificando, construindo, trazendo solidez, trazendo fundamento, ou ela vai estar encorajando, vai, ou ela vai estar consolando, ok? E aí você fala assim, peraí pastor, você falou que é para usar esses 3 parâmetros para julgar a profecia? Sim, nós precisamos julgar a profecia, o profeta não. Nós gostamos mesmo é de julgar o profeta, mas você está autorizado a julgar a profecia, amém? Viu como seu amém foi fraco? Você gosta de julgar o profeta, gosta de julgar a profecia, a profetisa. Você tem que julgar uma profecia para confirmar o propósito, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, para você não achar que tudo que fala para você é profecia. Então é simples, você recebeu uma palavra profética, o que você faz? Vai julgar essa palavra. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais disso nas dicas, eu acho que é o próximo slide, mas você tem que julgar, não o profeta, ele é um homem de Deus, não é, ela é uma mulher de Deus, não é sobre isso, mas fez sentido a palavra, a profecia, ok, vai acontecer, guarda no seu coração. Não fez sentido, o que você faz? Ignora, irmão, segue em frente, a vida é bela, vamos nessa, entendeu? Olha lá, então olha alguns pontos importantes na hora de julgar uma profecia. Verifique se ela está dentro daqueles 3 propósitos que eu falei, descritos na Bíblia, é bíblico isso. Verifique se a profecia faz sentido com o que está de acordo na Bíblia. Chega alguém e fala, tem uma profecia para liberar sobre a sua vida, é para você abandonar a sua esposa. Fala, que Bíblia estranha, está escrito lá que Deus abomina a separação, como é que é esse negócio? Estão entendendo? Vai para a Bíblia, vê se está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Olha lá, tem uma profecia lá que você tem que trair sua esposa, não faz sentido. Tem que trair seu marido, não faz sentido, ok? Se a profecia, ou se for uma profecia sobre algo que irá acontecer, uma das formas de saber se era de Deus ou não era esperando se vai se cumprir ou não. Espere, irmão, se cumprir é de Deus, se não se cumprir, pronto. Caminhe com pessoas maduras também para te ajudar nesse processo. Às vezes você recebeu uma profecia, procura alguém maduro, compartilha, para ouvir algumas opiniões a respeito disso. E verifique se a profecia faz sentido com o que Deus já está falando com o seu coração. A gente costuma dizer que na verdade profecia não é uma revelação, profecia é uma confirmação daquilo que você já está enxergando. Profecia, seja no âmbito individual ou de igreja, vamos supor no âmbito de igreja, ela é uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus para algo que nós já estamos enxergando como igreja. Aí quando você ouve a profecia, você fala, faz sentido, porque nós já estávamos desconfiando. Minha esposa recebeu uma profecia maravilhosa na vida dela, talvez a melhor da vida dela. Uma vez uma irmã chegou para ela e falou, você vai casar com alguém que é do sul. Profetizou, eu nem namorava a Laís ainda. Veja só que profecia maravilhosa. É de Deus? É. Casar com um homem bonito desse aqui, só pode ser de Deus. É bíblico, casamento é bíblico. Agora ela tem que fazer o quê? Esperar se cumprir. Ela teve que insistir nos caras lá que não era do sul, que não tinha nada a ver com a profecia. Até chegar, mas você está entendendo? A profecia, agora eu te pergunto assim, a Laís tinha sonho de casar? Claro que tinha. Então a revelação na verdade foi o sul, foi a localização geográfica. Mas casar já é algo que está no coração dela, então faz sentido. Então entenda, nós temos que ter a maturidade de saber que não é qualquer pessoa ou qualquer fala que tem que entrar no nosso coração. Nós precisamos ter essa maturidade de julgar a profecia. O profeta, irmão, esquece, existe um julgamento para ele, para ela, para todos nós, que vai acontecer, querendo qualquer um, sim ou não.
deixa para o julgamento final. Agora a profecia você tem autorização. Exemplos bíblicos, não vou entrar, só deixei aqui para você ler depois, tá? É quando o profeta nome difícil. Ele chega lá para Paulo e fala: prepara, irmão, que você vai sofrer, vai ser preso, vai ser torturado, não sei o quê. Aí a multidão que está ao redor de Paulo fala: mas não vai mesmo. Paulo fala: vocês estão de brincadeira, vocês querem impedir a vontade de Deus na minha vida? E Paulo vira e fala: que seja feita a vontade de Deus. Profecia, vai acontecer, e aconteceu. Mas depois você pode ler. Fluindo na prática do dom de profecia, a principal dica é: seja subjetivo. Isso também pode servir para outros dons, mas olha só, não queira definir demais ou detalhar demais a profecia que você recebeu. Flua em um lugar de segurança, muitas vezes de subjetividade. Esse é o caminho mais seguro. Dessa forma você não corre o risco de interpretar de forma errada os detalhes e definições da profecia. Vou te explicar na prática. Você recebe uma profecia. Irmãos, quando a gente recebe e a gente começa a entregar, e você percebe alguns sinais que aquilo está fazendo sentido, dá uma empolgação que vai da ponta do pé e começa a subir, vai dando. Só que nessa hora você tem que tomar cuidado. Aí você se empolga e começa a trazer detalhes. É aquele meme que eu não sei se vocês já viram, de tipo assim, aparece um anjo, aí o anjo fala: entrega essa palavra. Aí a pessoa entrega. Aí a pessoa lá embaixo, ela entrega: olha, vai acontecer isso. E a pessoa: amém, glória a Deus. Aí a pessoa que recebeu a palavra começa: e tem mais? Aí o anjo: não tem mais, né? Tipo, não, agora você está se empolgando. E a pessoa começa a falar um monte de coisa que não era para falar. É mais ou menos isso. Por que eu estou falando de subjetividade? Ok? Não é algo meu isso aqui, tá? Quando você vai estudar isso, você vai ver que os teólogos, eles falam sobre isso. O pessoal que flui, eles falam, porque Deus te deu uma profecia. Vou inventar qualquer coisa aqui, vou ser bem lúdico, tá? Me desculpe a simplicidade da profecia. Mas a profecia de Deus a luz irá acender sobre a vida dessa pessoa. Querido, qual que é a profecia? A luz irá acender sobre a vida dessa pessoa. Qual que é a palavra que você tem que entregar? Querido, eu recebi uma mensagem de Deus que a luz vai se acender sobre a sua vida. Ponto. Para você fez sentido? Nenhum. Mas para quem recebe, faz toda uma conexão aqui, ó. E a pessoa começa a despencar e chorar. Meu Deus, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir de Deus, era essa palavra. É isso, irmãos. Que senão você já começa a inventar coisa. Já começa a achar que é a luz da casa que está cortada. E às vezes não tem nada a ver com isso. CPFL está tudo tranquilo, irmãos. Está entendendo? Faz sentido. Então, flua com a informação que você tem, de forma simples. Às vezes a profecia é até simples. Não tem muito assim, sabe? Mas para a pessoa que recebeu faz todo o sentido. Então caminhe nesse lugar de segurança. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Profecia, quem entendeu dá um glória a Deus. Amém. Muito bem. Agora nós vamos falar dos dois outros juntos. Variedade de línguas e interpretação é a mesma coisa. É uma mensagem de Deus revelada ao povo. Vamos lá, vamos junto. Olha lá, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda outro, interpretação de línguas. Vamos lá, o que é o dom de variedade de línguas? Nossa, eu queria ficar umas 4 horas agora falando, mas vou ficar 10 minutos, vamos lá. Você tem que entender diferença de falar em línguas e variedade de línguas. Existe, biblicamente, eu deixei aqui alguns textos fazendo referência a 2 tipos de falar em línguas. Então existe aquilo que está registrado lá em Marcos 16, 17, 18, que é uma oração em línguas,
E existe o dom que está em Coríntios, que é variedade de línguas. Aqui, depois você pode ler o texto, vai dizer que essa oração em línguas, esse falar em línguas, lá de Marcos, é para todo mundo, é acessível para todo mundo. E esse aqui de baixo é o dom de variedade de línguas, que vai se manifestar no momento específico, conforme a vontade do Espírito Santo e assim por diante. Inclusive, eles caminham em propósitos diferentes. Vamos lá, o que é o falar em línguas? É uma ferramenta espiritual com o propósito de edificação própria, acessível a todos. Oração em línguas é o que você já deveria estar fazendo, se não está fazendo, mesmo antes dessa série de mensagens, que é uma oração espiritual, numa linguagem espiritual. E mesmo eu querendo ficar 4 horas falando sobre esse assunto, eu vou ser muito objetivo, e quero que você entenda aqui o propósito da oração em línguas. Não estou falando do dom ainda, estou falando da oração. Existem 2 propósitos na oração, estou sendo, para simplificar, 2 propósitos para a oração em línguas. Porque você pode orar de 2 formas, ou você pode orar normal, ou você pode orar em línguas. Aqui está falando de uma oração para qualquer lugar, lá no secreto, aqui na igreja, onde você quiser, está lá no banco, está na fila, onde você quiser, no posto. Essa oração em línguas tem 2 propósitos. Primeiro, ela dá uma rasteira em Satanás. Você sabia disso? Vou te explicar de um exemplo prático. Vamos supor que eu estou aqui orando e falando assim: Deus, abre uma porta de emprego para a Laís. Nós estamos precisando, Pai, ela está procurando, honra a vida dela, abre a porta de emprego. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Satanás está com o caderninho das artimanhas, e daí ele está lá anotando: Pastor Lori está pedindo oração pelo emprego da esposa. Então quer saber? Eu vou já começar a armar todo o meu esquema para atrapalhar isso aqui. Faz sentido para você? Ou você acha que não? Você acha que não? Pode falar, acho que não. Não, vamos orar por você aqui no final. Amém. Porque Satanás, ele fica ao derredor, e ele está procurando alguém. Então, no momento que eu mudo, fala assim: não vou orar normal não. A Bíblia diz que Deus já sabe o que eu preciso antes mesmo que eu fale, que antes que a palavra venha na minha boca, Ele já sabe qual que é. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou orar em línguas. Eu começo. Estou lá em casa orando em línguas. Olha o que não tem texto bíblico para isso, tá? Eu estou te dando uma interpretação didática. Sabe o que acontece lá no céu, quando eu começo a orar isso? O Espírito Santo, porque é Ele que intercede por nós. A Bíblia diz que nós não sabemos orar e precisamos de um intercessor. Nesse momento que eu começo a orar em línguas, Satanás está entendendo? Não, ele perdeu a linguagem celestial, ele não está entendendo nada. Ele olha, ele fica com raiva, ele fica: o que ele está falando? Mas não entende nada. Eu entendo alguma coisa? Também não estou entendendo nada, irmãos. Quem é que está entendendo? Lá no céu, o Espírito Santo. O que ele faz? Ele chega para o Pai, eu estou lá orando, o Espírito Santo chega para Deus Pai, fala assim: Deus Pai, o Lori está orando, e ele está orando em línguas. Então sabe o que eu queria conversar contigo a respeito dele? A esposa dele está precisando de um trabalho. Só que é uma conversa no céu, Espírito Santo e Deus. E eu estou lá. E o Espírito Santo aqui, ó, no tete a tete. Porque a Bíblia diz que se ele conhece as profundidades do coração do Deus Pai, imagina o nosso, irmãos. Então ele nesse momento eu estou falando: Espírito Santo, pega essas palavras que não faz sentido nenhum, leva elas para Deus e transforma numa oração que faça sentido para Deus. E daí o que acontece? Aí eu estou lá orando em línguas, daqui a pouco vem uma voz dentro de mim: filho, a porta que vocês estão esperando vai se abrir. Você está entendendo? E Satanás está doido, irmãos, que ele não está entendendo nada, não sabe de nada, tem interferência na linha, na ligação dele. Isso é oração em línguas. Então os 2 propósitos ela confunde Satanás, e ela é uma submissão total de oração ao Espírito Santo de Deus.
Por isso que ela é uma oração que nós devemos fazer o tempo todo. Você está ali na fila do banco, você não precisa gritar, mas você está ali, não precisa nem abrir a boca, você está ali, você está ali. A Bíblia diz que a oração em línguas é uma edificação própria. Não é só sobre enviar orações e ter respostas, mas é uma edificação própria. Nos faz entender, e para quem flui na prática disso, já está acostumado, sabe como é que é. A oração em línguas, ela vai te edificando, ela vai te fortalecendo, ela vai te trazendo noções que você não tinha, vai te trazendo revelações, inclusive ela se conecta com os outros dons. Você está lá na oração em línguas, daqui a pouco vem uma revelação, vem uma palavra de conhecimento, vem uma palavra de sabedoria, vem um discernimento de espíritos. Então essa oração em línguas, ela parece que ela nos mantém conectados com o que está acontecendo no céu, é como se fosse uma ligação constante com o céu. Por isso que nós precisamos, igreja, o tempo todo estar orando em línguas. Se você já teve a experiência de sentar do meu lado num culto, você sabe que o negócio fica louco, porque eu já chego aqui, daí eu já vou também fazendo cânticos espirituais, ainda mais quando vem a irmã Vitória aqui, e ela também já vai se lançando os espontâneos. Irmão, vamos, e começa. Você pode ver que aqui no altar nós também temos essa prática, eu já vou te explicar isso também. Está lá no apelo, no mover, e nós estamos aqui, não é uma variedade de línguas, nós estamos orando em línguas para trazer edificação, para entender, para sentir, para ouvir. Faz sentido para você? Por isso que também, só um detalhe aqui, quando nós estamos orando em línguas, você está lá orando em línguas, daqui a pouco vem, liga para fulano. Você nem estava pensando no fulano, mas vem, liga para fulano. Você está entendendo? É como se você, submissão ao que o céu quer. Ao invés de você ficar lá falando, pedindo, fala, vou orar em línguas. Céu, a hora que você quiser, estamos aqui orando em línguas. Aí vem, ora para fulano, manda uma mensagem. Fala isso. Amém? Faz sentido para você? Amém? Vamos orar mais em línguas? Amém? Aleluia, glória a Deus. Estou lembrando de uns testemunhos aqui, mas vamos deixar para depois. Variedade de línguas é o quê? Falei até agora de oração em línguas. O que é variedade de línguas? É o dom espiritual, que comunica a vontade de Deus para o seu povo. É igual profecia, não é? Profecia não é uma mensagem de Deus para o povo? Não comunica? E é exatamente isso mesmo que você está começando a entender. Então, existem duas chaves para compreender esse dom. Primeira, variedade de línguas sempre tem que ser acompanhada de interpretação. É diferente da oração em línguas. Variedade de línguas é equivalente ao dom de profecia. Variedade de línguas é a mesma coisa que profecia, no nível mais hard. Pelo menos na minha interpretação. Olha só. E daí, só para você saber que é texto bíblico, né? Então, quem fala em língua, preste atenção agora, quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém entende, em espírito fala mistérios. Está falando aqui de oração em línguas. Não está falando para ninguém, não é uma oração para o Gui, não, eu estou orando aqui para mim, eu estou falando em mistérios, eu estou falando em espírito com o Espírito Santo e já era. Só que daí Paulo começa a trazer um outro contexto, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Aí quando ele chega no final, ele fala assim, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Nessa frase aqui, Paulo pega variedade de línguas com interpretação e coloca lado a lado com profecia. Ele está dizendo assim, profecia é maior que falar em línguas, mas se alguém estiver falando em línguas e tiver uma interpretação, é a mesma coisa. Elas são equivalentes. Então olha só. Opa, será que eu passei um a mais aqui? Deixa eu ver. Não, tá certo. Na profecia, Deus fala aos homens utilizando uma linguagem natural. Alguém se levanta e fala, gente, eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja. É isso, natural. Voz, a gente está acostumado, português.
Na variedade de línguas, Deus fala aos homens utilizando uma linguagem espiritual. Por isso, obrigatoriamente, tem que ter interpretação. Sempre que uma oração em línguas se tornar evidente na igreja, ela precisa ser interpretada. Senão, a oração em línguas na igreja perde o seu propósito. E deixa eu parar aqui para te explicar em alguns minutos isso de uma forma muito clara. Isso precisa estar muito esclarecido para nós aqui como igreja. Porque eu estou falando para você que variedade de línguas é a mesma coisa que profecia. É aquele momento do culto que de repente a gente começa a perceber que tem alguém orando em línguas. Mas não é, você percebe que não é alguém que só está ali orando em línguas para edificação própria. Você começa a perceber, rapaz, essa oração em línguas aí está meio diferente. Vocês já viram isso? Já perceberam? Amém? Você começa a perceber assim, parece que até a entonação, parece que as palavras, elas são diferentes. E essa oração em línguas, ela começa, a impressão, pelo menos que eu tenho, parece que ela começa a se tornar evidente na igreja. Tipo assim, está todo mundo percebendo essa oração em línguas. É uma oração que vai ganhando volume, que vai ganhando proporção. Aí a gente começa a perceber que essa oração não é uma oração para edificação própria, ela é o dom de variedade de línguas que está sendo manifestado. Só que no momento que isso começa, qual que tem que ser a expectativa nossa? Cadê a interpretação? Porque na verdade Deus já está falando, só que a gente só não está entendendo. Faz sentido para você? Então quando começa, só que nessa noite seu coração vai mudar. Por quê que vai mudar? Porque quando essa linguagem espiritual começa, a gente pensa assim, uau, alguém vai começar a interpretar. Por que seu coração vai mudar agora? Que agora você vai ter que falar, Deus, eis-me aqui. Deus, eu quero, vamos lá, Deus, estou aqui. Então essa oração em línguas que se destaca, ela precisa de uma interpretação. Aí é a hora que Deus vem. Nós já tivemos inúmeras experiências disso aqui na igreja. Seja em cultos, né, pastor amado, pós-cultos. Nós poderíamos, é que não vai ter tempo hoje, também não é o propósito. Depois a gente marca um churrasco para contar os testemunhos. Mas muitos assim, de pessoas serem tomadas pelo Espírito, de vir o dom de variedade de línguas, e daqui a pouco vem uma interpretação. E Deus começa, isso. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Vamos para cá, vamos para lá. Faz sentido? O que não faz sentido é uma oração em línguas tomar proporções de evidência na igreja e não ser interpretada. Claro que algumas coisas podem estar acontecendo. O tradutor está sem fé. Mas agora não vai ter mais esse problema, irmãos. Aleluia. Possível, irmãos. Sei lá quantos nós estamos aqui. Não tem um com fé. Aleluia. Irmãos, eu lembro que quando eu estudei isso pela primeira vez, eu nunca tinha fluído na interpretação. Quando eu li isso pela primeira vez, eu comecei a estudar. Eu falei, Deus, faz todo sentido, Pai. Aí eu ficava assim, só esperando, irmãos. Alguém começava assim, eu já ligava a antena, falava, Deus, o que é que o Senhor está falando? A gente já vai entrar na interpretação, alguns detalhes, você vai entender mais disso. E gente, de uma semana para outra eu já estava interpretando. E você vai entender que na verdade é mais simples do que a gente imagina, o interpretar línguas. Tudo bem? Está fazendo sentido até aqui? Ficou claro? Oração em línguas, variedade de línguas. A gente percebe que é uma oração diferente, irmãos. E o que eu queria deixar claro, né? Eu comecei falando disso, mas já estiquei os chicletes. Então, aí você me vê aqui em cima. E daí eu estou aqui ministrando, eu estou aqui num apelo, naquele mover de Deus. E daí eu estou assim, aí você fica assim, olha lá. Coisa feia, falando em línguas e não tem ninguém interpretando. Não, nessa hora eu estou no orar em línguas. E você sabe, porque você já sabe o meu jeito de falar em línguas. Se você está perto de mim, ou se você já me viu aqui no microfone falando, você sabe, eu estou fazendo igualzinho eu faço, ou quase igual.
É um negócio assim, Espírito Santo vem neste lugar, mas eu tô buscando edificação própria. E às vezes eu estou com o microfone aqui, sai no microfone mesmo, irmãos. Faria mais sentido eu parar? Sim, mas para você entender, porque senão também você vai ver uma pessoa do seu lado, que às vezes está orando em línguas mais altas, você já vai começar, ei, será? Não, gente, quando é o dom de variedade de línguas, você vai saber. Você sabe, você já está lembrando de algumas cenas na sua cabeça, você já sabe disso. É uma oração diferente. Você vai falar, eu nunca vi o pastor Louro orar em línguas desse jeito. Vai ser diferente. Amém. Estou acabando. Como é que flui na prática da variedade de línguas? Primeiro, perceba a inspiração. Se eu quiser agora, eu falo em línguas, como eu estou orando aqui, ó. Estou me edificando. Estou jogando para o Espírito a minha oração. Aqui não, aqui tem que vir a inspiração. Às vezes você até vai estar ali na oração em línguas, mas daqui a pouco essa oração em línguas vai pegar um fogo, irmãos. E ela toma uma proporção que você sai do orar em línguas e vai para o dom de variedade. Confie que a interpretação virá. E eu vou falar isso daqui no próximo slide, mas a interpretação pode ser inclusive da mesma pessoa. Ela pode fluir no variedade de línguas e pode interpretar. Segue o jogo. É um pouquinho mais legal e emocionante quando é outro. Ok? Nós já vamos falar disso. E não espere que a interpretação comece exatamente a partir das suas primeiras palavras. Aí você faz assim, Rei Manassuye! Fica aqui, esperando. Vai, tradutor! Para eu continuar? Ai, irmãos. Ai, Deus é bom com as nossas vidas. Imagina Deus assistindo tudo isso. Cara, deve ser muito legal. Olha só. Não precisa. A variedade de línguas, ela começa a tomar uma proporção, ela começa a ganhar força, ela começa a crescer, e a mensagem virá para a igreja, amém? Para de achar que é literal, palavra a palavra, para de achar que começou ontem, começou. Pode acontecer? Pode, mas não é uma regra, mas a mensagem virá. Está vindo alguém colocar água para mim? E eu não estou nem percebendo? Ou está tendo milagre aqui? Irmãos, vocês estão bons demais, irmãos. Ou eu estou muito doido da cabeça, empolgado demais, eu não estou vendo vocês. Eu olho aqui, toda vez está cheio esse negócio aqui. Só faltou virar vinho isso aqui. Aí, meu Deus do céu. Olha lá. Agora olha só, para finalizar, o que é interpretação de línguas? Interpretação não se trata de uma tradução literal. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui mudou minha mente, irmãos. Isso aqui foi o que me destravou, para ser bem verdadeiro com vocês. Porque eu achava que tinha que ser Ramanasui. Então Deus falou. Eu achava que tinha que ser assim. Rokelebasuye, igreja amada minha. Aí até quando errava as sílabas eu falava, opa, não é de Deus esse negócio. Aí eu fui descobrir que não é assim, irmãos. Que não é uma tradução literal como do inglês para o português. Mas na verdade, nós temos uma ideia equivocada de que cada palavra do falar em língua será traduzida. Alguém quer confessar que era assim também? Estou vendo o pessoal aí está com uma cara de, eu achei que era assim também. Olha lá. A interpretação, na verdade, tem muito mais relação com dar significado ao que está sendo falado. Eu acho que eu pus mais coisas sobre isso, espera aí. Não, então eu vou falar aqui. Acho que eu coloquei nas dicas. Então é mais ou menos assim. Alguém começa a manifestar o dom de variedade de línguas. E aquela voz toma proporções, aquela oração toma proporções grandes. Como que você vai saber que a interpretação está vindo para você?
Você não vai estar ouvindo, pode até acontecer, né? Não vamos limitar o mover de Deus, pode acontecer, palavra a palavra, não limite a isso, e não acho que se acontecer vai estar errado, tudo bem, mas na grande maioria das vezes, você vai entender qual é a mensagem de Deus para a igreja. Então a pessoa começa a fluir então, vou dizer como é que foi comigo, nas vezes que eu fluí, a pessoa, que daí isso virou minha mente, falei, cara, não é tradução literal, então é entender a mensagem, é entender o que Deus está dizendo, e transmitir para a igreja, ou para o grupo de pessoas, ou para a pessoa que for. Então o que aconteceu? Em várias ocasiões já isso aconteceu, a pessoa começou a fluir, e eu assim, Deus, eis-me aqui, se o Senhor quiser me usar para traduzir, eu entendi que era um dom de variedade de línguas, eu vi que a pessoa não estava traduzindo, falei, Deus, eis-me aqui. Quando eu faço essa oração, ou às vezes eu nem precisava fazer essa oração, eu começava a entender a essência do que Deus estava falando. Por exemplo, Deus está falando a respeito de perdão, entendeu? E daí eu começo, então é sobre perdão que o Senhor quer falar com a gente, e está lá, e a pessoa está lá, então assim, quem está no variedade de línguas, irmão, fica lá, você que está traduzindo ou vai traduzir, você está recebendo a mensagem, você está entendendo o teor da conversa de Deus, você está entendendo o assunto que Deus está falando, é sobre perdão, é sobre arrependimento, é sobre justiça. Então nas vezes que isso aconteceu, eu comecei a entender o tema, Deus está sendo didático comigo. Aí o que acontece? Depois que eu entendo o tema, agora eu tenho que dar um passo de fé. Então agora eu tenho que assumir a tradução. E daí vai depender muito do contexto, né? Se for aqui na igreja, você vai ter que vir aqui na frente, vai ter que pegar o microfone, ou do seu lugar você vai ter que gritar a tradução. Se for um grupo menor, fica mais fácil. Mas está lá, aí como que isso acontece? Irmãos, pode acontecer de muitas formas. E no momento que você toma a posição de, eu estou entendendo a mensagem, eu vou liberar essa mensagem para quem está aqui. Aí a forma como vai sair pode ser de diferentes formas. Pode ser inclusive como se fosse o próprio Deus falando. Filhos e filhas, é um tempo de perdão, é um tempo de liberação do coração. Filhos e filhas, vocês andam segurando aquilo que não é, sabe um negócio assim? Ou pode ser simplesmente eu virar e falar, gente, Deus está falando sobre perdão. Deus está nos dizendo nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, que nós precisamos perdoar uns aos outros. Deus está falando nesse momento, gente, que tem alguma coisa aqui que está atrapalhando o mover dele. A gente pode ser simples, irmãos, não precisa ser um eis que te digo. Tudo bem? Faz sentido para você isso? Não fica um pouco mais leve? Amém? Porque, queridos, o que nós precisamos mais do que tudo na nossa vida é ouvir o que Deus está dizendo. Você pensa assim comigo, né? Por quê? Não dá para ficar só com a profecia? Irmãos, é a mesma coisa, tudo bem? É equivalente. Mas quando vem com variedade de línguas, interpretação, parece que tem uma chama assim, sabe? Parece que o negócio assim, você fala, meu Deus, Deus está nesse negócio. Um falou, o outro traduziu e todo mundo concordou e fez sentido. E também eu tenho a impressão, vou falar besteira aqui, mas eu ia brincar com isso. Eu falo que Deus criou a profecia, depois ele aprimorou, fez a variedade de línguas. Porque parece que ele falou assim, vou criar uma profecia diferente, que vai fazer um depender do outro. Porque eles devem ser corpo na terra. Profecia é um pouco assim, é você e você. Recebeu, vem e entrega. Agora a variedade de línguas eu preciso do próximo. Posso fluir na tradução, mas eu preciso do próximo. E daí é incrível, porque já aconteceu também, e isso vai acontecer, de alguém começar a fluir no dom de variedade de línguas e mais de uma pessoa entender a mensagem. Cara, isso já aconteceu no Manifest algumas vezes. Eu lembro assim agora eu não lembro quem que foi quem, mas eu lembro de alguém, de um jovem começar a fluir na variedade de línguas, e eu entender claramente que Deus estava falando sobre um rio de águas cristalinas. Só que na hora que eu entendi, eu falei, mas não é comigo o negócio, eu só estou entendendo, mas não é comigo o negócio. E daqui a pouco eu levanto uma outra jovem,
e começa a traduzir, começa a falar exatamente isso. Olha, Deus está trazendo este lugar águas cristalinas, Ele está subindo as águas neste lugar. Eu falei, cara, eu acho que é de Deus. Você está entendendo? Vai acontecer, porque a gente começa a entender a mensagem que Deus está passando. Opa, agora você vai amar isso aqui, ó. Exemplos bíblicos. Não tem. Irmãos, não tem nenhum exemplo literal na Bíblia, Antigo, Novo Testamento, que fale assim. Aí um levantou, começou a falar em línguas, aí o outro veio e traduziu. Não tem, irmãos. Mas o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele fala da lista dos dons espirituais. Então uma coisa não anula a outra. Não é porque nós não temos exemplos bíblicos claros a respeito disso, que nós não vamos achar que isso não é genuíno. Se não fosse, eu acho que o apóstolo Paulo não ia incluir na lista de dons. E ele inclui, irmãos, de uma forma clara e que não tem dúvida de, não, ele estava falando sobre outro assunto aqui. Não, irmãos, é bem claro. Há outra variedade de línguas, há outra interpretação. E eu gosto que aqui o Paulo faz o que eu acabei de falar do corpo. Há outro línguas, há outra interpretação. Ele está dizendo assim, vocês são corpo. A engrenagem tem que rodar junto. Então não tem exemplo bíblico. Tem algumas coisas como Atos 2, que nós poderíamos aqui dar uma filosofada, poderíamos falar algumas coisas, mas a verdade é que não tem, irmãos. Você vai ter que ficar com as palavras do apóstolo Paulo e ficar com as experiências vivas que nós vivemos todos os dias, amém? Fluindo, você vai entender a mensagem, fique tranquilo. Segunda coisa, você não vai ouvir como se alguém estivesse ditando para você. Pode ser? Pode. Na maioria das vezes não é. Você vai ouvir o tema, a mensagem. Você vai entender a essência. Deus está falando sobre arrependimento. A partir desse momento, creia que Deus está liberando sobre a sua vida o dom da interpretação. É hora de começar a falar e ajudar a igreja no entendimento. Eu gosto muito porque é muito plural, irmãos. Dons verbais é muito plural, é muito para a igreja, para um povo. É um povo que decidiu andar junto e falou, vamos deixar o negócio fluir aqui e Deus falar com a gente poderosamente. Quantos querem viver isso? Amém? Muito bem. Dons de revelação, dons de poder, dons verbais. Esses são os dons do Espírito, ou os dons espirituais. Ferramentas deixadas para mim e para você, para nós sermos filhos e filhas de Deus, afiados na face da terra, alinhados com a vontade de Deus e fluindo na edificação da igreja de Cristo Jesus. Existe também uma última coisa que eu preciso te dizer. A variedade de línguas também é usada para conversão de almas. Existem testemunhos, histórias, e também tem contexto bíblico para isso, mas nós não vamos entrar aqui agora. Mas eu lembro de um testemunho de um missionário, quando ele sentou no ponto de ônibus para conversar, uma história muito conhecida, acho que você deve conhecer. Ele sentou para conversar com uma pessoa que não era cristã e ficou ali tentando evangelizar e nada. De repente, dentro dele começou a vir aquela voz do Espírito Santo dizendo, começa a orar em línguas. O missionário falou, Deus, certeza? Porque eu estou falando aqui do jeito normal, ele já não está querendo entender, ele já não está querendo aceitar. Imagina se eu começar a falar em línguas aqui, ele vai bater em mim. E quanto mais ele segurava, mais o Espírito aumentava dentro dele. Fala em línguas, começa a orar em línguas. Daqui a pouco esse missionário para a conversa e fala o seguinte, tá bom, você não está querendo acreditar, você não está querendo... Então é o seguinte, deixa eu fazer uma oração para você. Ele falou, deixa. E ele começou a orar em línguas. Quando ele começa a orar em línguas, aquele homem começa a chorar copiosamente. E quando o missionário termina aquela oração em línguas, esse homem vira para o missionário e fala, como é que você aprendeu a falar minha língua materna? E sei lá o que ele respondeu, mas eu já ia falar, aprendi.
Na verdade, foi Deus ali, usando o dom de variedade de línguas, para realizar a obra de conversão. É o que mais ou menos acontece em Atos capítulo 2. Quando aqueles homens começam, eu estou entendendo na minha língua. O outro fala, não é na minha língua. Aí o outro, não, é na minha. Aí tem uns que falam que está bêbado. Aí até que vem alguém e fala, não, eles estão tomados pelo poder de Deus. É a variedade de línguas para conversão de vidas. Então isso pode acontecer também. Queridos, as últimas 4 semanas nós mergulhamos nesse assunto dos dons espirituais. Eu tenho convicção, e na verdade eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que começaram a ser ativadas desde a primeira ministração, amém? Muitos testemunhos, pessoas, pastor, eu nunca tinha feito isso, mas fui lá e fiz, deu certo, aconteceu. Ouvi testemunho também de pessoas, pastor, eu tentei, mas não rolou, tentei orar pela cura, a cura não veio, mas permaneci com fé, e é maravilhoso ouvir cada testemunho, ouvir a igreja do Senhor viva, entendendo que os dons espirituais são para os nossos dias de hoje, amém? Queridos, e agora, conforme prometido, 21h09, nós vamos ter um momento muito especial aqui, que é o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, de como nós encerraríamos essa série de mensagens. A palavra de Deus em Romanos 1, capítulo 11 diz, é o apóstolo Paulo aqui, pregando, falando, escrevendo, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Esse Paulo é muito pirado da cabeça mesmo, irmãos? Ele manda uma carta numa época em que a igreja primitiva ali está começando a entender a engrenagem dessas coisas, Os dons espirituais não são exclusivos do Novo Testamento, mas no Novo Testamento é que eles tomam força e a engrenagem começa a rodar, até porque o Espírito Santo vem para dentro, então o negócio tem que acontecer. Mas ele vira e fala assim, gente, eu não vejo a hora de estar com vocês, para compartilhar algum dom espiritual. Você fala assim, mas ele está falando de ensino? Não, querido. Compartilhar aqui, a palavra original utilizada nesse texto é compartilhar, é dividir, é dar uma parte do que tem. Então sim, eu creio que é ensino também, mas quando a gente vê a carta de 2 Timóteo, que Paulo também está escrevendo para o seu filho na fé, a gente fica entendendo uma coisa muito evidente. Olha lá, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aqui Paulo não deixa claro que dom é esse que está sobre Timóteo, se é um dom ministerial, se é um dom espiritual, mas o que fica claro é que Paulo, ele deixa isso muito claro para nós, Timóteo, você carrega alguns dons, que estão aí queimando, por causa da imposição das minhas mãos. E daí eu faço conexão com Romanos, e agora você vai entender, eu acho que Paulo era dessa linha, ele chegava lá, irmãos, fala em línguas, não, então deixa eu explicar rapidinho, 5 minutos, é isso, vai, receba. Afinal de contas a Bíblia diz que aquilo que nós recebemos, nós devemos dar, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós devemos compartilhar. Você não é detentor do dom, sabia? É do Espírito, é Ele que decide, mas você é um instrumento do Senhor, que carrega o fluir dos dons. Então é sobre isso que nós vamos orar nessa noite. Não é tipo assim, eu fluo no dom da cura, então eu recebo o dom da cura. Não é sobre isso. Poderia até ser, não duvido de nada vindo da parte de Deus, mas é mais no sentido de ativação dos dons espirituais. Muitos aqui, se não a maioria, já foram ativados, eu creio, desde a primeira semana, mas agora é um tempo de oração específico a respeito disso, para nós selarmos, fecharmos esse tempo aqui, amém? Como é que vai funcionar isso, pastor? Os pastores vão se posicionar aqui na frente, e vocês vão vir, você pode escolher qualquer um, não é sobre qualquer um de nós, é sobre o Espírito e o que nós vamos fazer. É quase um ato profético, mas também é um ato bíblico, de transferência, de algo que nós já vivemos, um desejo, de algo que nós já vivemos, que você também viva no Senhor. Então você vem, você vai receber, não espere uma oração assim, tá? É uma oração simples, Deus ativa dentro dele, ativa dentro dela, o fluir espiritual, ativa os dons espirituais,
Pai, com a minha imposição de mãos, eu transfiro tudo que eu já vivi no Senhor a respeito dos dons para essa pessoa. Tudo bem? Faz sentido para você? Você concorda? Amém?